Fala, meu povo, que bom estar aqui em mais um vídeo. Hoje com o tema, vamos lá logo direto, partiu. É isso mesmo, partiu. Quando eu penso nessa palavra partiu, tenho dois sentidos diretamente na minha mente. Partiu de rasgar, de desfazer, de tal. E tem partiu de ir em direção a algo. A gente vai pensar nesse sentido de ir em direção a algo. Mas até no ir em direção a algo, o sentido de desfazer, de rasgar também se encontra nisso. Porque quando você parte em direção a algo, você desfaz laços. Quando você parte em direção a um objetivo, você deixa coisas. E a gente pode pensar dessas duas formas. E relendo agora Gênesis, voltando à leitura, né, bíblica, encontra a história do povo de Deus, especialmente começando lá no iníciozinho, nos pais de Abraão. Estão lá morando em Ur dos Caldeus, e eles decidem ir em direção a Canaã. E vai a família deles, seguem essa viagem, mas no meio do caminho eles se estabelecem em Harã. E eu não sei o que fez a parada deles, mas se estabeleceram ali, se foi por necessidade, se foi por conforto, porque as partidas geram desconfortos. As mudanças, ainda mais quando se saía com uma caravana enorme, gerava tudo esse pensamento, e agora como é que vai ser? Começar tudo de novo, e se estabeleceram ali. Mas a vontade de Deus para Abraão era tão forte de não ficar nessa terra do meio do caminho que era Harã, que eles se estabeleceram ali, era partir para Canaã, para outros lugares que o Senhor ia mostrar, para a terra que o Senhor ia mostrar. Foi tão grande que fez o Senhor aparecer a Abraão e falar: Abraão, aí não é o seu lugar, você tem que deixar seus pais e partir. E eu percebo que a vida com Deus faz a gente ter esses movimentos de partidas. Eu quero agora não só pensar em partidas de deslocamentos, mas tem partidas em pensamentos. A gente sai de um lugar que a gente estacionou e ficou ali pensando só. Tem gente que estaciona e para em um sentimento. Tem gente que estaciona e para em algo que não aconteceu do jeito que ela queria e ela parou ali. Tem gente que estaciona e para no trabalho e aí vai. Mas a vida com o Senhor, quando a gente ouve a voz dele que nos manda partir em direção a algo, é porque ele já sabe o caminho. E aí eu vejo que várias vezes no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor falando para Abraão, Abraão saindo em direção ao caminho que o Senhor tinha para ele. Ele não via, mas Abraão partiu. Você pode ler o capítulo, você vai ver várias vezes lá a palavra partiu. Partiu, foi para Canaã, depois se estabeleceu ali um pouco, teve fome naquele lugar, desceu para o Egito. E até no Egito, quando a gente parte com a voz e direção de Deus, o Senhor faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. Abraão sai de lá do Egito, parte agora com o Ló e vai para outra região. E aí eu quero chegar no ponto que tem partidas na nossa vida que quando não são do querer do Senhor, quando nascem da soberba, quando nascem do desentendimento, quando nascem do só pensar no eu, no que enche os nossos olhos, isso não é bom. E depois de Abraão sair no Egito, ele vai com seu sobrinho para a região, se não me engano, do Negueb. E lá tinham muitos bens os dois e se desentendem. E Abraão, para resolver isso, fala para Ló: qual é o que você quer? Qual a região que você quer? Pode escolher, você parte em direção a ela. E Ló olha para uma região que encheu os olhos dele, que fez ele... que é uma região no Vale do Jordão, está lá no versículo 10. E ele partiu em direção a essa região. E ali foi se estabelecer. Mas sabe o que aconteceu dessa partida que eu penso assim, que nasceu de uma olhar de soberba, de algo que só pensou nele? A Ló vai parar na região de Sodoma e de Gomorra. Essa região que foi depois destruída. Era uma região que trazia muito beleza aos olhos. No começo era bem verdinha, mas lá tinha a destruição dele. Mas a vida de Abraão foi ao contrário. As partidas dele foi sempre ouvindo a voz de Deus e indo. Por mais que Abraão não conhecesse o caminho, Abraão não conhecia o caminho da verdade. E ele ia em direção ao querido Senhor. Então, o que é que eu quero pensar? As partidas que as pessoas fazem, que a gente faz na vida, se não tiverem de acordo com a voz do Senhor, para um emprego, para um outro lado do mundo, para um relacionamento, para um pensamento que você tem, para fazer algo no seu corpo, uma tatuagem, o que for, o que te gere, para as partidas, para gerar ímpeto, para ir em direção a alguma motivação. Se não tiver a voz do Senhor, acontece como Ló. A gente vai para uma região de destruição. E isso não é bom para a vida de ninguém.
Talvez você está partindo aí agora para algo que você só visa o seu bem, buscando seus próprios interesses, se isolando, como Provérbios diz, 18:1, quem se isola busca seus próprios interesses. Não é esse o caminho. Que o Senhor te leve à direção correta. E eu vejo na história de Abraão que o Senhor chega e aparece para ele depois que Ló sai da vida dele. Fala, a região que você for, Abraão, será a sua. Olhe para o leste, para o oeste, tudo. Percorra alto a baixo, de um lado a outro, eu darei a você. Essa é a certeza da voz que nos garante se a gente seguir com a voz do Senhor. Vamos orar, Senhor Jesus, obrigado. A tua direção é a direção que dá vida. Não adianta a gente partir em direção às coisas, até a bênção, se a gente não tiver o Senhor. Ela se transforma em nada. Nos ajuda a tomar a direção e o caminho certo. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele te guie, que Ele te abençoe. Envie esse vídeo para todo mundo.